possamos ter um pouco mais uma porção da sua palavra e de tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Pai, obrigado, e porque até que o Senhor tem nos ajudado e nos sustentado. Nos dê um coração de Saul, para que nós tenhamos, não diante das nossas demandas, mas sim da sua presença, do seu amor, do seu espírito, o cuidado de avaliar cada situação, Deus. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Pastor, o pastor passou para todos essa semana que nós teremos uma surpresa, né? Essa semana na live. E a surpresa não sou eu, não, tá? E, e a gente tem sido abençoado nesses dias, né? Tem sido abençoado com o tanto que Deus tem feito por nós e através de nós, e nesse lugar também, aqui onde a gente tem se alimentado e tem buscado, com certeza Deus tem feito maravilhas. Se fosse dar oportunidade aqui para cada um, com certeza aí os 40 minutos, os 30 minutos, os 40 minutos que nós temos aí do Zoom seria pouco diante de tudo aquilo que a gente tem recebido. E hoje a gente está aqui com a presença do nosso amigo pastor Ivan, pastor Insano. Hoje a surpresa é o pastor Insano, o pastor que vai trazer para nós hoje. Está nessa responsabilidade de trazer algo do céu para nós hoje. Bom dia, pastor. Tudo na paz? Quanto Bom tempo, hein? dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, pastor. E aí, Ah, estão me ouvindo direitinho aí? aqui tá. Que bênção. Paz, pastorzão. Paz. Fica à vontade entre nós. A casa é E sua. essa sinceridade aí, de 5 horas da manhã, todo dia. Benção. Pastorzão, pode ficar à vontade, pastor. Glória a Deus. Gente, muito bom estar aqui com vocês, né? Eu estou fazendo também live 5h42 da manhã, né? E aí acordei um pouquinho mais cedo hoje para poder fazer com vocês aqui também, né? E tem sido, sim, um tempo muito precioso, né? A gente teve a mentoria também nesse horário da madrugada aí, né? É muito precioso a gente estar dedicando esse tempo, né? A aprender mais do Senhor, a buscar mais, né, daquilo que Deus tem feito para as nossas vidas. E ontem eu estava compartilhando, né, com a igreja, ontem eu preguei aqui na nossa igreja a respeito de como que quando a gente segue as instruções de Deus, né, a gente tem a provisão necessária, né? Ontem nós falamos aqui a respeito da provisão para uma nova estação. Nós estamos no mês de Adar, né? Então, o mês de Adar, esse mês para o povo judeu, é o mês de Adar, que é o último mês, né? O mês que antecedeu a saída do povo do Egito. E nesse mês é um mês onde é celebrado, né? Porque é um mês de livramento, é um mês que é considerado um mês de dar um ponto final, né, em toda escravidão, em tudo aquilo que nos aprisiona. E é muito celebrado esse mês também com o Purim dentro desse período, né, que também foi outro período de libertação para o povo judeu, que também aconteceu nesse mês, o mês de Adar. Então, o Purim foi celebrado no dia 6 e no dia 7 agora de março foi celebrado o Purim, né, pelo povo judeu. E dentro disso, né, a gente falou ontem a respeito dessa provisão, né, para essa nova estação. Quando nós vamos entrar em um novo tempo de Deus, existe uma provisão de Deus para esse novo tempo. Mas eu quero destacar aqui, né, já que eu entendo que o Senhor tem me chamado especialmente para desafiar mesmo, né? Tenho feito isso, a nossa geração a amar mais o Senhor e amar mais a sua palavra, né?
E vocês estão aí num propósito, né, também de leitura da Bíblia, e realmente dentro desse entendimento, né, as instruções de Deus, quando nós estamos seguindo as instruções de Deus, elas vêm acompanhado com essa provisão, né? Então, aqui em Êxodo fala que quando o povo foi sair do Egito, né, quando eles foram ali, fizeram a Páscoa, obedecendo as instruções de Deus e foram sair, a Bíblia diz aqui no capítulo 12 de Êxodo, no verso 35, seguindo as instruções de Moisés, pediram aos egípcios que lhes dessem roupas, objetos de prata, e o Senhor fez os egípcios serem bondosos com o povo, de modo que lhes entregaram tudo o que pediram. Assim, os israelitas tomaram para si as riquezas dos egípcios, né? Então, nós conhecemos esse episódio, sabemos o quanto que eles foram enriquecidos mesmo, providos, né, ali para esse novo tempo, para essa nova estação, mas eles estavam debaixo de uma instrução, né? Eu quis destacar isso, porque quando você está debaixo de uma instrução de Deus, você experimenta realmente o cuidado de Deus em todas as áreas das nossas vidas, nós experimentamos, né? E aqui foi o que aconteceu com o povo, né? O povo experimentou esse cuidado de Deus a partir da instrução. Eles tinham recebido essa instrução: olha, vocês vão aos egípcios e vocês vão pedir, né, aquilo que vocês vão precisar aí para a próxima estação. Então eles seguiram as instruções e a partir do momento que eles seguiram as instruções, a provisão veio junto, né? Então eu estou com essa palavra no meu espírito a respeito da provisão de Deus, do cuidado de Deus para aqueles que estão debaixo das instruções de Deus, para aqueles que decidem alinhar a sua vida, alinhar o seu propósito, né, àquilo que Deus tem. Há uma garantia de Deus de que nós seremos providos, de que nós seremos cuidados, que Deus vai cuidar daquilo que a gente não pode cuidar, vai fazer aquilo que a gente não pode fazer, né? Vai nos lugares onde a gente não pode ir e vai nos dar a orientação necessária, né? Repetido isso na Bíblia. Constantemente nós estamos vendo pessoas que receberam essas provisões, né? Porque que receberam esse cuidado de Deus, por quê? Porque estavam na missão, estavam no propósito, estavam fazendo aquilo que Deus os chamou a fazer, né? Então, o Mike Murdock fala que o lugar do seu chamado é o lugar da sua provisão, né? Então, eu estou com essa palavra no meu espírito, né? Que nós precisamos realmente alinhar o nosso propósito, procurar saber, né, aquilo que Deus deseja de nós e seguirmos essa instrução, porque esse é o lugar mais seguro que existe, né? Esse é o lugar mais. Não existe lugar melhor para estar do que o lugar do propósito de Deus para cada um de nós. Eu compartilhei a respeito de Paulo, acredito que quando eu estive com vocês eu dei uma pincelada nisso, né? Mas é interessante a gente ver a diferença de Jonas dentro de um barco, fugindo do chamado, e a diferença de Paulo dentro de um barco, cumprindo o chamado dele. Então a Bíblia fala lá em Atos, né, no capítulo 27 de Atos, que Paulo está ali naquele barco e o barco está prestes a naufragar. Mas quando o barco está prestes a naufragar ali, Paulo está seguro, né? O Senhor avisa para ele, inclusive através de um anjo, que ele não precisa se preocupar porque ninguém vai morrer naquele barco. Por quê? Porque Paulo estava ali cumprindo o chamado dele, né? Ele estava indo para ser preso, mas por causa do chamado. Então, quando nós estamos fugindo do chamado, né? Não vou nem colocar assim quando nós estamos, né? Quando alguém está fugindo do chamado, né? Dentro de um barco como Jonas, ele está colocando em risco a vida dos outros. Jonas estava ali colocando em risco a vida dos outros. Mas quando você está cumprindo o seu chamado, as outras pessoas ao seu lado, elas também são beneficiadas, como foi o caso de Paulo, né? Ninguém morreu por causa de Paulo ali dentro daquele barco, né? Então é esse lugar de provisão, é esse lugar de proteção, esse lugar de cumprimento de propósito, né? De você entender, de realização pessoal, né? De você saber que você está fazendo exatamente aquilo que Deus te chamou a fazer, né? Existe uma pirâmide que o pessoal fala que é a pirâmide de Maslow, né? Que mostra ali quais são as necessidades humanas, até citado no livro do Monge Executivo. Gostei demais dessa abordagem que eles fazem ali, e dentre essas realizações, aquela que está ali como a principal realização a principal necessidade que nós temos
é a de realização pessoal, né? De você saber que você está fazendo algo, que você está se realizando nisso, né? E aí entra justamente esse entendimento de chamado, de propósito, de missão de Deus para as nossas vidas. Quando você está nesse lugar, você tem essa provisão, né? Você tem o que você precisa para a sua próxima estação, você tem a proteção de Deus, porque Ele vai cuidar, né, de você, vai proteger você de uma forma especial. E você tem essa realização, né? Provérbios 27:7 fala que a alma farta pisa favo de mel, né? Mas a alma faminta, todo amargo, até o amargo lhe parece doce, né? Então, quando você está farto, quando você está suprido, né, na sua alma, você tem essa sensação de dizer: eu estou no lugar que Deus deseja que eu esteja, eu estou fazendo o que Deus me chamou a fazer, né? Então, você consegue dizer não para outros prazeres. Mas quando você não está suprido, você começa. Até aquilo que é ruim parece ser bom para você, né? Então, até o pecado que é ruim, por exemplo, ele começa a ser atrativo. Por quê? Porque a alma farta pisa favo de mel, mas a alma faminta, até o amargo lhe parece doce, né? Então, é, o que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui é: nós precisamos estar nesse lugar, sabe? O lugar do propósito de Deus, o lugar do chamado de Deus, o lugar de dizer assim: esse é o lugar que Deus tem para minha vida, essa é a instrução de Deus para mim hoje. A instrução de Deus, ela precisa ser atualizada a todo momento. Eu também falei de atualização com vocês, né? Nós precisamos estar sempre atualizando essa instrução de Deus. Qual é a instrução de Deus para a gente hoje? A instrução de Deus é um propósito, 5 horas da manhã, para a gente estar aqui junto, conectado 5 horas da manhã. A instrução de Deus é essa. Então, qual que é a instrução atual de Deus para a gente, né? Precisamos estar conectados com essa instrução, porque assim como o povo estava ali, né, conectado com essa instrução, e eles receberam esse favor, né? Imagine vocês que eles iam nos egípcios e eles recebiam tudo aquilo que eles precisavam, né? Quer dizer, o povo do Egito estava ali, vendo os seus escravos indo embora, e eles estavam lhe concedendo favor. Por quê? Porque quando você está nesse lugar, esse lugar que é o lugar de Deus para você, debaixo da instrução de Deus, obedecendo a direção de Deus, até aqueles que não era favorável a nós se tornam favoráveis, né, diante de uma instrução de Deus. Então, a palavra seguir as instruções de Deus, seguir as orientações de Deus. E quanto mais a gente está conectado com a Bíblia, né, quanto mais a gente está aí dedicando a leitura da palavra, buscando a orientação de Deus, mais a gente vai ter clareza dessas instruções, porque uma das principais formas com qual o Senhor vai falar conosco é através da sua palavra, né? Deus fala conosco através da sua palavra e do seu Espírito, sempre alinhados, né? Então nós precisamos realmente estar, não perder de vista essa palavra, estar sempre buscando qual é a orientação de Deus para todas as áreas das nossas vidas, através da palavra do Senhor, né? Então, eu tenho me debruçado diante dessa missão de realmente levar as pessoas a entenderem que nós precisamos dessa lâmpada para os nossos pés, dessa luz para os nossos caminhos, né? Dessa orientação da palavra de Deus constantemente, e estar constantemente buscando: Deus, qual é a sua orientação, né? O que que o Senhor tem para minha vida? Qual que é o lugar que o Senhor tem para mim? O que que eu preciso tirar? O que que eu preciso colocar? O que que eu preciso voltar a fazer? Andar debaixo dessa orientação de Deus, né? Andar conectado nesse Waze, né? Eu falo que é como um Waze, o Waze celestial, né? Vire à direita, vai ali, vem aqui, né? Vai, anda mais um pouco, né? Por quê? Porque é uma orientação nova de Deus a cada momento das nossas vidas, né? Então, é isso. Nesse lugar você vai ter provisão, nesse lugar você vai ter proteção, nesse lugar você vai abençoar a vida dos outros que estão ao seu redor, né? Então, é sobre isso, né? Como eu costumo dizer. Aí, amém? Amém, pastor. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus, porque eu vejo que Deus acho que deve estar com pressa que a gente se submeta a isso rapidamente, porque ontem a gente meditou sobre Josué, que é para ter coragem, força e coragem, para meditar sobre as Escrituras, que isso faria nos
prosperar onde quer que a gente fosse. Então, é o lugar da obediência, é o lugar da provisão, com certeza. Glória a Deus por isso. Então, há uma pressa em Deus que a gente obedeça logo para que a provisão se manifeste. Amém por isso, pastor. É, eu até citei, pastorzão, ontem alguns textos, né? Aqui eu só quero falar desses textos aqui com vocês, que são alguns dos. São tantos textos, né? Como esse de Josué, por exemplo, né? Mas a gente olha aqui e a gente vê que a Bíblia é repleta desses momentos que mostram a importância de você seguir uma instrução, né? Em Marcos, por exemplo, quando Jesus vai entrar em Jerusalém, né? Marcos capítulo 11, você tem no verso 2 ali, a instrução que Jesus deu para eles a respeito do jumento que eles deveriam pegar, né? Então aqui ele diz assim, ó, vão aquele povoado adiante, disse ele, no verso 2 de Marcos 11. Assim que entrarem, verão amarrado ali um jumento, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no para cá. Se alguém lhes perguntar o que estão fazendo, digam apenas: o Senhor precisa dele e o devolverá em breve, né? Então aqui eles recebem uma instrução, e eu falei ontem, uma instrução que é, digamos assim, insana, né? Você olha e fala assim, cara, que doideira, né? Jesus fala para eles assim, eu falei ontem, né? Contextualizando, imagine aqui que a instrução fosse assim, olha, você vai ali naquela rua, vai ter um carro, esse carro vai estar parado, a chave vai estar na ignição, você vai entrar nesse carro, você vai pegar esse carro e você vai sair com esse carro. E se alguém disser o que você está fazendo, você vai dizer, não, o pastor ali está precisando do carro, ele vai pegar o carro e vai devolver já já, né? Falei, que doideira essa instrução, né? Mas quando você está debaixo de uma instrução de Deus, né, tudo se torna favorável, né? Então a coisa realmente acontece e as pessoas né, vão naturalmente entrar dentro disso com você, né? E a coisa vai fluir naturalmente. Esse é o ponto, né? Eu vejo que as coisas fluem naturalmente quando você está nesse lugar. Depois, aqui ainda em Marcos, no capítulo 14, que eu também citei ontem, tem outra instrução, agora quando eles vão fazer a Páscoa, né? Que é aquele momento da última ceia, né? No momento da última ceia aqui, em Marcos, no capítulo 14, também no verso 13, ele dá outra instrução a respeito do lugar, né, que eles deveriam ali ter para fazer essa última ceia. Então Jesus enviou 2 deles a Jerusalém com as seguintes instruções, né? Olha as instruções aí presentes mais uma vez, né? Ao entrarem na cidade, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no, digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande ao andar superior, que já está arrumada. Preparem ali a refeição, né? Então, quer dizer, aqui nós vemos realmente essa provisão de Deus, né? Que Deus ele já havia preparado ali aquele cenário, aquele local, e aí Jesus dá essa direção certinha, né? Quer dizer, ó, você vai encontrar alguém assim, 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 vocês vão falar com ele e ele vai liberar para vocês o espaço que vocês precisam, né? Então, eu acho muito interessante, né? A gente ver que essas direções de Deus nos levam a viver essas experiências, né? Deus já levantou alguém, né? E eu quero falar isso para alguém aqui nessa manhã. Deus já levantou alguém com aquilo que é necessário para aquilo que você precisa, né? E você só precisa obedecer à instrução e Deus vai conectar você a essa pessoa, né? Por quê? Porque o próprio Deus já falou ao coração dessa pessoa, inclusive, né? Porque aqui esse homem, Deus já tinha de alguma forma falado a ele, né? Ele já sabia disso, ele só estava esperando. Então não foi uma coisa assim de chega lá nele e pede para ele, né? Ou você poderia, por favor, ceder aqui um espaço, porque a gente quer fazer, né, um momento aqui que a gente vai ter, né? Não, ele simplesmente disse, ó, vai lá e pergunte para ele aonde que é o local, né? Por quê? Porque Deus já havia falado com ele. Então eu creio que Deus já falou aqui com pessoas que têm aquilo que nós precisamos para a missão que Deus tem para as nossas vidas. Deus já preparou essas pessoas, elas já estão preparadas, e quando nós alinhamos o nosso propósito, ouvimos as instruções e obedecemos, nós vamos nos conectar a essas pessoas e essa provisão
do que a gente for precisar, né? Seja no sentido material, seja no sentido emocional, seja no sentido, né, dos suprimentos de um modo geral, né? Eles já estão disponíveis para aqueles que se colocam a caminhar, para aqueles que estão nesse lugar de obedecerem à direção de Deus para a sua vida. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus por essa palavra, pastor. Eu acredito nessa provisão aí na vida da igreja dele aqui em Prudente, aqui na terra, né? Em nome de Jesus. Nós gostaríamos que o senhor pudesse também orar por nós, abençoando, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Quero dizer que é uma alegria, tá? Vendo vocês, e é tão legal porque são muitos rostos conhecidos aí, né? Já estive com vocês 2 vezes, já estou me sentindo em casa aí, ó. Eu já estou conhecendo os rostos de vocês. Glória Glória a a Deus. Deus. Vamos orar então. Senhor, eu quero te louvar, Deus, por essa oportunidade. Obrigado, Deus, porque te buscar tão cedo é tão especial e obedecer à tua instrução, obedecer à tua direção, Senhor, é algo que realmente faz toda a diferença nas nossas vidas. Hoje, diante dessa palavra, Senhor, diante dessa meditação, eu quero, Senhor, orar, Deus, pelos meus irmãos e irmãs que estão aqui, Senhor, para que o Senhor, eu não peço nem necessariamente, Deus, por essa provisão, nem necessariamente por esse suprimento para essa nova estação. Eu te peço antes, Deus, para que o Senhor possa alinhar os nossos corações, nos ajudar, Senhor, a alinhar as nossas vidas, porque naturalmente nesse lugar de alinhamento, naturalmente nesse lugar, Senhor, em que nós nos alinhamos ao teu propósito, em que nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Nesse lugar, Senhor Deus, nesse lugar flui a provisão, flui o cuidado, flui a proteção do Senhor, Deus. Então, nos ajuda a estar nesse lugar, nos orienta, Senhor Deus, nos conduza conforme a tua palavra, Senhor, que as suas instruções sejam realmente essa lâmpada para os nossos pés, essa luz para os nossos caminhos. Não nos deixa, Senhor Deus, desviar, Senhor, nem para a esquerda, nem para a direita, Senhor. Nem um pouco, Senhor, sairmos dessa estrada, Senhor, do teu propósito, da tua, sabe, da tua vontade para as nossas vidas. Nós queremos estar nesse lugar, o lugar da dependência do Senhor, o lugar de saber aqui é o lugar que o Senhor tem para as nossas vidas. E não é um lugar geográfico e não é um lugar físico simplesmente, mas é um lugar espiritual em ti, Senhor. Nós queremos estar nesse lugar, o lugar do propósito, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, com essa certeza de realização, sabe, Deus, de olhar e dizer, nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Hoje, Deus, eu oro para que cada um aqui possa encontrar esse lugar. Sabe, Deus, aqueles que já estão nesse lugar e que estão com o coração queimando nessa hora por saberem que estão fazendo aquilo que o Senhor chamou a fazer, que o Senhor continue confirmando, que o Senhor continue fortalecendo e que o Senhor guarde e proteja para que não saiamos desse lugar. Mas aquele talvez que hoje, Deus, sabe, ainda não está nesse lugar, Deus, do propósito, da orientação do Senhor, Deus, eu te peço esse alinhamento, Pai. Que o Senhor dê clareza, Senhor. Que o Senhor ajude, Deus, a voltar a esse lugar, a estar nesse lugar. Porque esse é o lugar mais seguro. É o lugar da proteção, é o lugar da provisão. É o lugar, Senhor Deus, onde nós podemos ter a convicção de que estamos sendo tudo aquilo que o Senhor nos projetou para ser. O Senhor nos chamou para sermos e verdadeiramente, muitas pessoas vivem aquém disso, Senhor. Poderiam viver muito mais, poderiam ser muito mais, Senhor. E nós te pedimos, Pai, não nos permita ser qualquer coisa diferente daquilo que o Senhor nos projetou para ser. Nós queremos viver na totalidade. Nós queremos ser a nossa melhor versão. Nós queremos viver nesse lugar, o lugar que o Senhor nos chamou para estar, realizados em Ti, sabendo que estamos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, com alegria, com devoção sincera, Deus, em nome de Jesus. Então, hoje, Pai, eu oro por esse alinhamento, por essa direção clara do Senhor, Deus, por essas instruções claras do Senhor para as nossas vidas, Deus. Alinha-nos ao teu propósito e nos mantenha nesse lugar do teu propósito para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém?
É isso. Amém. Sinto que essa palavra é para alguém aí, né? Você precisa realmente ouvir essa orientação de Deus e se alinhar a esse lugar, sabe? De obediência, acima, inclusive, dos sentimentos, acima de qualquer coisa, obedecer ao chamado, ao propósito, à missão de Deus para a sua vida. Não tem lugar melhor, não tem lugar mais seguro do que esse lugar, né? Muitas pessoas estão aí fora buscando realização, né? Eu quero fazer algo que eu me sinta realizado. Só tem um lugar que a gente vai se sentir realizado de verdade. É o centro da vontade de Deus, né? É o lugar da instrução de Deus. Então, que a gente possa transicionar e nesse mês de Adar a gente possa colocar um ponto final em tudo aquilo que podia estar nos prendendo a outra realidade que não a realidade da vontade de Deus para as nossas vidas e possamos avançar, né, para deixar para trás todo o Egito, toda a escravidão e tudo aquilo que desagrada a Deus e viver o novo tempo de Deus em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Pastor, muito obrigado pela palavra. Deus o abençoe e pode voltar quando quiser, a casa é sua, tá bom? Em nome de Jesus. Galera, Amém. fiquem à vontade aí para dar um salve aí pro pastor. Pode abrir seu microfone e dar um salve aí para ele. Deus abençoe cada um de vocês. Valeu, pastor. Deus abençoe, pastor. Deus Amém. abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, pastor. Valeu. Deus abençoe, pastor. Obrigado pela palavra. É isso aí, galera. Continue orando. Ontem o Rafael pediu oração. Parece que ele não está muito bem. Então, continue orando pela vida do Rafael, pela vida da mãe da Janaína. Ok? O Rafa aqui. Ô, pastor, Oi. bom dia a todos. Eu quero agradecer a todos que esteve orando pela mãe da Janaína. A cirurgia foi um sucesso, foi bem, graças a Deus. Ela já está no bar e se recuperando. Então, louvo a Deus para cada um dos irmãos que entrou na brecha por ela e hoje ela está bem. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, gente. Então, até a próxima. Pastorzão, grande abraço. Um abraço na pastora Insana também. Fica na paz. Amém. Deus abençoe.